o clube de São Paulo, que é o organizado, que é o exemplo para todos, e fora de campo é o exemplo para todos, é o Palmeiras, mas dentro de campo vem passando por um momento delicado, hein? O Abel Ferreira, eu acho que é o momento que ele é mais questionado desde que ele assumiu o São Paulo, né? Ele vem de 2 anos ruins, são 2 anos ruins. Se você tem em 2 anos, com o Palmeiras investindo 700 milhões em reforços no ano, muitos milhões no outro, você tem só um campeonato paulista, isso é muito ruim. Então, nos últimos 2 anos, o Palmeiras só tem um campeonato paulista. O UOL deu que o clima nos bastidores, no vestiário, foi péssimo na goleada. E, além disso, né, caiu mal na torcida essa situação do Palmeiras querer falar da arbitragem no jogo contra o Novo Horizontino, que sempre tentando terceirizar a culpa, né? Ou seja, Mauro César Pereira, pode ser visto como o pior momento do Palmeiras desde 2018 ou não, porque chegou na briga pelo título brasileiro, chegou na final da Libertadores. É um Palmeiras que vive um momento estranho pela excelente fase financeira que ele vive fora de campo, né, Mauro? O momento é muito ruim, né? Porque esse investimento todo do Palmeiras, o elenco que tem, os títulos que ganhou nos anos anteriores, tudo isso coloca uma expectativa muito lá em cima, e não para ser visto o Corinthians, depois visto o Flamengo 2 vezes, ser eliminado pelo Corinthians, tomar de 4-0 do Novo Horizontino. Não é isso que se espera. Isso é evidente. E a grande questão é que o time não tem apresentado, digamos assim, uma grande evolução. E alguns jogadores já saindo, né, até por valores inferiores àqueles que foram pagos nas suas contratações. Ou seja, mesmo aquela ideia, não, o Palmeiras vai buscar jogadores jovens com poder de revenda. Não é o caso do Aníbal, não é o caso do Facundo Torres, que pode sair também. Enfim, e não se vê na comissão técnica assim, identificação dos problemas para que eles sejam solucionados, e sim outras alegações, argumentos, reflexões, etc. Acho que se for isso aí mesmo, a não ser que, né, lá dentro do clube se perceba que não está bom para corrigir. Eu vou trazer aqui a notícia completa, tá, do vestiário, porque, segundo a informação que foi trazida pelo UOL, teve um sentimento de vergonha muito grande no vestiário do Palmeiras depois da goleada para o Novo Horizontino. E a cobrança foi forte, tá? A apuração trouxe que o Luigi e o Benedetti foram muito cobrados. A comissão técnica acredita que a equipe precisa e vai dar uma resposta já nesse sábado contra o São Paulo. O UOL apurou que a comissão técnica e a direção do Palmeiras avaliaram alguns pontos que ajudam a explicar a má atuação no jogo de ontem. Um deles chamou atenção e repercutiu nas redes sociais, que foi o tema da arbitragem. Gente, de novo, o assunto da arbitragem no Palmeiras. O fato do clube ter terceirizado a culpa, né? Mais uma vez, gerou irritação nos rivais. E até mesmo nos palmeirenses, pela falta de autocrítica, né? Tá aí. A apuração do UOL. Questão física, os motivos para a goleada sofrida pelo Palmeiras. O Palmeiras entende que o elenco ainda está em ritmo de pré-temporada e o Novo Horizontino treina desde 17 de dezembro. 2 desfalques, já que o Palmeiras teve 6 desfalques, né? Teve Facundo Torres, Andreas Pereira, Lucas Evangelista, Figueiredo, Felipe Anderson e o Paulinho, que não dá nem para considerar desfalque, né, gente? Porque o cara, desde que chegou, ele não joga. Aí o erro foi da diretoria, de pagar mais de 20 milhões de euros, né? Porque se você calcular junto com o Gabriel Menino, mais de 20 milhões de euros de um jogador que estava machucado. E aí o terceiro, o pênalti não marcado no Alan. O Palmeiras entende que houve um pênalti claro não marcado em Alan aos 37 do primeiro tempo, quando o jogo estava 1-0. Bom, esses são os motivos, esse é o pênalti, vamos ver, bota o pênalti aí. Vai. Gente, lance duvidoso, mas você querer falar desse pênalti, ele não ia chegar na bola,
Foi pênalti, Flávio Prado? Vale a reclamação? E outra, torcedor tem razão de estar na bronca com essas justificativas para a derrota de 4-0? Isso aí é pênalti, Flávio? Eu não marcaria. E um time que perde 4-0 e reclama de um pênalti é cara de pau, né? É uma vergonha. Realmente não dá, né? Tomou um passeio e não dá para discutir. Outra coisa, em sendo real essa matéria, sem duvidar de ninguém, eu não estava lá, mas acreditando na matéria que você passou, você perde 4-0 e coloca a culpa em 2 meninos da base? Coisa esquisita, né? Acho que aí, normalmente, o Vampeta fala muito isso, né? Jogo de homem, quem ganha é homem. Jogo de menino, quem joga é menino. Quem tem que assumir são os jogadores mais experientes, o treinador. Não colocar a culpa em 2 meninos, pô. Não dá, né? Se os meninos não estão preparados, eu acho que estão. Mas se não estivessem, eles não deveriam ter jogado. Jogar a culpa em 2 garotos é até uma covardia. É realmente uma situação que não se sustenta. E quem perde de 4-0 reclamar de pênalti tá de sacanagem, né? Tá com brincadeira. Só pode estar com gozação. Realmente... Não tem nada que... O Palmeiras tomou um vareio, tomou um totó, tem que tentar agora jogar. Tem o São Paulo pela frente, uma boa oportunidade para ganhar o jogo, para deixar isso para lá. Esquecer esse 4-0 aí, que foi baita no papelão para quem já vem há 2 anos sem ganhar nada. Aí. Não dá, né? Tomar 4-0 e ficar reclamando de arbitragem... Não tem a menor condição, né? O Palmeiras precisa olhar, o Abel no caso, né? Precisa olhar para os seus problemas aí para dentro, para as questões do time. O Palmeiras não tem evoluído muito também nos últimos tempos. É só comecinho de temporada ainda, é verdade, mas a gente não tem visto nesse começo de temporada, que é ali quase uma pré-temporada, né? Com os jogos oficiais, valendo pontos e tudo mais, coisas diferentes que o Palmeiras está ensaiando, está tentando ali para ter um 2026 melhor. O que teve de diferença grande aí nesses 2 jogos, desses 4 jogos, né? Foram 2 que o Marlon Freitas foi como titular e ele jogou ali como primeiro volante, mas é uma mudança que não é profunda na forma do time jogar, né? É um jogador de qualidade, está sendo acrescentado ali, jogando numa posição diferente da qual ele jogou no Botafogo nos últimos anos, mas não é isso que vai fazer o Palmeiras jogar um futebol assim, incrível ao longo dessa temporada. Tem um bom material humano nas mãos e o Palmeiras não tem tido... resposta à altura, né? O jogo de terça-feira foi vergonhoso. Não tem nenhuma atenuante que justifique 4-0 para o Novo Horizontino. Tem um bom time ajeitado ali e tal. Fez bons campeonatos brasileiros na Série B, brigando para subir. Bateu 2 anos seguidos na trave, ele ficando na 5ª colocação. No ano passado foi bem de novo também, mas 4-0 é muita coisa, cara. Muita coisa. E não dá para você culpar o Benedetti e um outro menino da base. Benedetti e o Luigi, né? Luigi, ou colocar na conta de um suposto pênalti no Alan. Não, você tem que olhar para o trabalho do treinador. Ele falou que faltou mobilização ali dos jogadores, então ele não conseguiu mobilizar os jogadores, né? A entrevista também foi péssima na terça-feira, curtinha e péssima, porque é aquele negócio meio que eu ganho e vocês perdem, né? Quando o Palmeiras vence, aqui é a estratégia, é o plano, é o que eu tracei. Quando o Palmeiras perde, faltou mobilização. Faltou que eles se entregassem mais. Eu passei aqui tudo que tinha que ser feito e eles não fizeram em campo e por isso o time perdeu o jogo. Não é assim, né? Então, esse discurso aí eu não compro não, de erro de arbitragem, de culpa dos meninos, a mim não pega. Pode ser que engane um ou outro aí, um ou outro torcedor mais fiel, né, ao treinador, mas na avaliação do jogo não dá para você descartar a responsabilidade dele como comandante. Ele não está conseguindo extrair aquilo que o Palmeiras tem de melhor e faz bastante tempo já. A temporada passada do Palmeiras foi uma temporada, do ponto de vista do desempenho, de altos e baixos. Os resultados não foram ruins. Vice-campeonato brasileiro, vice-campeonato da Libertadores, ótimo. O Palmeiras segue brigando, segue protagonista, segue em cima, seguirá provavelmente nessa temporada. O debate que eu proponho aqui é outro, é olhar para o desempenho, para o futebol que o Palmeiras jogou. E ao longo da temporada passada inteira foi irregular. Tirando um encaixe ali no momento que ele coloca Vitor Roque e Flaco juntos, que chega o Andrés, um período de 7, 8, talvez 10 partidas. O Palmeiras de fato foi muito bem, fez grandes jogos. Eu estive até presente em alguns em loco. Me lembro de cobrir um Palmeiras e Inter que acabou 4-0 o primeiro tempo. Você olhava para aquele time ali e falava, pô, esse Palmeiras agora vai. Agora engrenou com os dois na frente juntos, o Abel encontrou aqui uma forma do time jogar. Mas aquilo durou muito pouco, se dissolveu com a lesão do Lucas Evangelista, com outros problemas, o time não conseguiu se reencontrar. Então esses fatores aí outros, né, os meninos da base, dificuldade de adaptar, ou de
serem inseridos, a arbitragem e outras coisas, a mim não convence. O Palmeiras está jogando pouco futebol. Esse é o principal problema. E já desde a temporada passada, já desde a temporada retrasada, se quiser fazer um recorte maior. Por isso que no fim do ano, quando a gente debatia aqui a renovação do Abel, eu não coloquei aqui como uma coisa que tinha que ser feita de qualquer forma. Ah não, o Palmeiras não pode não renovar o contrato do Abel. Acho que o Palmeiras tinha que pensar. Tinha que refletir, tinha que entender se não havia outra possibilidade no mercado. Não estou aqui dizendo que ele não é bom técnico, que não presta, que tem que ser demitido. Mas sim que é preciso corrigir a rota. Já que a escolha foi ficar com ele, é preciso que ele corrija essa rota. Pois ele é o comandante. O Palmeiras fez as contratações que ele pediu. Está fazendo outras, está buscando outros nomes no mercado. Até quando as desculpas vão ser outras? O Palmeiras está jogando pouco futebol, essa é a realidade. E complementando uma coisa que você falou, Raí, você disse, esse negócio de arbitragem não me pega. Pra mim até me pega, às vezes, né? Mas no caso do Palmeiras é sempre, né? Esse é o problema. Sim, pega quando tem sentido, pô. Porque eu vou dar um exemplo. Naquela entrada do Pulgar, na final da Libertadores. Se não fosse a entrada do Veiga antes, que teve a entrada do Veiga também, pra mim teria sentido reclamar. Sim. Era uma final de Libertadores, o cara realmente mereceu a expulsão. E não foi expulso, mas o Veiga também mereceu. Aí quem reclama, esquece o lance do Veiga. Ali a arbitragem pode ser um ponto. Agora, num jogo que foi 4-0, humilhante, sem jogar nada, e num pênalti duvidoso, porque esse pênalti é duvidoso, esse pênalti não é claríssimo, querer reclamar, aí realmente não pega. É que acaba sendo meio que o modus operandi do Palmeiras nos últimos anos, né, cara? Eu sei que o torcedor fica incomodado e tal, vai xingar e tudo mais, mas, cara, tem sido isso, né? Você reclama da arbitragem, aí no outro jogo você acaba sendo beneficiado. E acontece com vários outros times, né, no futebol brasileiro. O Abel teve a cara de pau de reclamar do que aconteceu lá no caso Ramon Abate Abel. O Palmeiras foi muito beneficiado naquele dia. O São Paulo foi garfado no Morumbi naquele jogo. E depois ele disse que não viu o lance, logo depois que o jogo acabou, né? Muito seletivo a visão dele. Alguns jogos ele vê, em outros não vê. E aí, mais adiante, ele fez reclamações em relação a esse tópico. Não, porque depois desse momento o campeonato virou outro. Os árbitros começaram a apitar os jogos do Palmeiras de outra forma, com maior atenção. Porra, seu time foi ajudado, foi beneficiado. Não estou dizendo que de propósito ou coisa do tipo. Os caras erram, eles são ruins, eles caem na pressão. Mas foi, o Palmeiras ganhou 3 pontos naquele dia graças a isso, gente. Não pode perder de vista. O jogo estava 2-0, era um pênalti para o 3-0. O Palmeiras poderia virar o jogo 3-0? Poderia, mas era pouco provável, né? A sequência de fatos depois daquele lance, ela é grande. Então, dá para você olhar para tudo. Se a gente quiser ficar aqui a cada programa resgatando tudo o que aconteceu na temporada passada para justificar uma coisa ou outra, como ele, Abel, fez... Ah, não, porque teve um asterisco. Não teve, Abel, não teve asterisco. Assim como não teria se o Palmeiras tivesse ganhado o Campeonato Brasileiro, ninguém ia ficar aqui falando, ganhou, mas teve lá o jogo do Ramon Abate Abel. Foi um erro, como teve outros a favor do Palmeiras também ao longo do campeonato. E viu o pênalti no Sport lá no começo do campeonato, estava empatado o jogo, se não me falha a memória. E um pênalti que não aconteceu, inexistente, e o Palmeiras ganhou aquele jogo. Então eles erram para lá, para cá. Agora, não dá para todo jogo ficar voltando nesse assunto, arbitragem. Não, porque teve um asterisco na final da Copa Libertadores. Não teve. O problema do Palmeiras nesse momento está faltando bola. Dá para recuperar? Dá. Acho que ele pode fazer o time jogar mais? Pode. Tem material humano para isso? Tem. Mas é preciso se fixar nisso. Enquanto o discurso for, não, 2 da base destoaram, não, a arbitragem não deu um pênalti aqui. Aí, desculpa, para mim o Palmeiras não vai conseguir olhar para frente e resolver os seus problemas.